Medida de economia de recursos adotada pela Prefeitura de Sarandi com corte de 50% dos vencimentos do prefeito, vice-prefeito, também secretários municipais. Sobre isso, nós vamos conversar com o prefeito Paulo Casper. Inicialmente, prefeito, qual foi a motivação para esses cortes nos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e também dos funcionários em cargo em comissão? Zeca, a motivação é que desde o início do ano, e se agravando no mês de junho e julho, a queda de arrecadação, tanto do FPM como do ICMS. Então nós, depois do mês de julho, realmente vimos que a situação ia se complicar muito, e para que nós não tenhamos que tomar medidas mais desagradáveis para a população, daqui a pouco não poder atender o postão 24 horas, daqui a pouco não poder atender direito creche 12 meses, enfim, nós temos projetos sociais de grande relevância, né? E eu citei esses dois, porque são os dois mais importantes, postão 24 horas e creche 12 meses. Então, para que essa diminuição de recursos não afete projetos dessa envergadura, a gente resolveu cortar na própria carne, cortar os nossos salários para poder levar esses projetos até o final do nosso mandato e também poder fechar as contas. Então, como eu já te disse, a queda do FPM e a queda do ICMS foram bastante bruscas, se agravando a partir do mês de julho. Prefeito, e com essas medidas, o senhor vai conseguir fechar as contas no final do ano, que feche também o seu mandato como prefeito? Boa tua pergunta, José Leal. E até vou te dar uma resposta um pouquinho mais detalhada, né? Nós, cortando 50% do salário dos CCs e cortando todos os FGs, nós vamos fazer uma economia mês de R$ 126.240, certo? E em relação ao turno único, que tu não me perguntou, mas também é uma medida de economia que nós tivemos que fazer através de um decreto, o turno único nos dá uma economia em torno de uns R$ 30 mil. Então, juntando o corte do salário, 50% dos salários do prefeito, vice-prefeito, secretários, outros CCs e também cortando os FGs, dos nossos funcionários de carreira, a nossa economia é de 126 mil, mais os 30 mil, em torno de 30 mil, que é um somatório de luz, água, telefone e horas extras, nós vamos ter uma economia mês aí fechando na casa de 150 a 160 mil mês. Eu acredito, José Leal, que a gente consiga fechar as contas, mas o mais importante é nós não deixarmos de atender e atender bem o nosso município, a nossa população, principalmente na questão da saúde e na questão da educação. Durante esse período, também com o turno único, não há também o pagamento de horas extras? A tua colocação, José Leal. O prefeito que opta pelo turno único, a medida é uma medida forte, mas ele tem que ter o pulso forte de não permitir horas extras. Porque não adianta você fazer turno único, José, e ficar pagando hora extra. Essa tua colocação é uma colocação muito importante. Então nós realmente estamos fazendo turno único e não estamos permitindo hora extra. Hora extra, só casos excepcionais, questão dos nossos bombeiros, questão do pessoal que trabalha no cemitério, questão do nosso pessoal que está trabalhando aqui nas luzinhas de Natal para o enfeite do nosso palácio. Então, horas extras, só questões excepcionais, porque senão o turno único não teria a validade que ele tem. Se essa medida de corte de 50% dos salários dos subsídios, se ela fosse adotada com maior antecedência, como estaria hoje a situação econômica da prefeitura? Eu te diria que talvez nós estaríamos numa situação um pouquinho mais tranquila, José? Mas essa questão de cortar o salário é uma questão bastante pesada, é uma questão de muita coragem, é uma questão também de uma aceitação do funcionário, Então, veja bem, o funcionário vai ter um corte de 50% do seu salário. Então, não é uma atitude nem um pouquinho simpática e é uma coisa que a gente não gosta de fazer. A gente só faz numa situação de extremidade, de muita gravidade. E nós realmente estamos vivendo essa situação de gravidade, tendo em vista, esta baixa de arrecadação do FPM e também do ICMS. Então, eu te diria que talvez nós estivéssemos numa situação mais tranquila, mas eu também não gostaria de estar
de estar tomando esta medida em outros meses, porque senão eu ia acabar afetando em muito, né, a questão salarial do meu funcionário, do meu colaborador, que é aquele que me ajuda a tocar a prefeitura nos 12 meses do ano. Prefeito Paulo, para conclusão, esse corte de 50% ele incide também sobre o 13º salário? Boa tua pergunta, não. Sobre o 10º, a gente não vai fazer esse desconto, até porque eu já paguei 50% do 10º, meu amigo José Leal, em maio, né? Eu tenho apenas 50% do 10º a pagar no final de dezembro. Também quero te dizer o seguinte, nós estamos tomando essa medida, que não é uma medida simpática, mas nós, graças a Deus, em todo o nosso mandato, sempre tivemos o salário em dia, nunca parcelamos salário e sempre pagamos até o dia 30, no máximo até o dia 31 do mês. Então a medida é antipática, mas os nossos funcionários sabem que a gente sempre procurou respeitar e sempre procurou honrar todos os nossos compromissos. Por isso que a gente tem os nossos funcionários como colaboradores e como parceiros numa situação de dificuldade como estamos vivendo no momento. Da Central de Conteúdo, José Leal.